Olá, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, profeta Roberto Silva, seu irmão em Cristo Jesus. Eu estava aqui fazendo uma avaliação e percebendo que muitos fãs do presidente Lula acreditam que ele era ainda aquele Lula do primeiro e do segundo mandato, que foi um espetáculo, foi muito bom, principalmente o primeiro mandato, né? E as pessoas, os fãs dele, acreditam que ele é aquela pessoa ainda, infelizmente. O Lula não é mais o Lula do passado, ele é o Lula... É uma Dilma reformada. Então hoje ele não trabalha, não tem trabalhado mais, infelizmente, para o Brasil. Hoje você vai no mercado, você vê o preço do alimento, do arroz, do feijão, você vê o preço de tudo, está muito alto. E aí alguém fala assim, olha, está alto por causa do preço do... Como que eu posso falar? Porque tem aí o governo americano. Está alto porque o mercado não agradou de Lula, não é assim? No tempo de Bolsonaro, eu não sou partidário, mas eu tenho que falar aqui, tudo que no governo dele era feito, tudo era culpa dele. Então, nós temos que entender uma coisa, se no tempo de outros candidatos, seja prefeito, vereador, político, presidente, era culpa deles, por que agora não é culpa de Lula? Porque o presidente da República não é culpado mais pelo que acontece no Brasil. Então ele é culpado sim, se ele está lá, é o responsável, ele é culpado. Então ele, hoje, infelizmente, não é mais o mesmo Lula e as pessoas estão dormindo, elas acham, muita gente acha, alguns... eu acredito, não sei, retardado, pessoas que não têm mais consciência, acreditam que ele é uma boa pessoa ainda, é o mesmo presidente do primeiro e segundo mandato, mas ele não é, ele mudou. No primeiro mandato ele mandava, hoje não, hoje tem uma cartilha para ser seguida. Então, meus amigos, o que eu tenho para te falar, que muita gente hoje diz assim, não é culpa de Lula. Lembrando que muitos crentes também, então, Bolsonaro 2026. Não, você não tem que ficar esperando Bolsonaro em 2026. Você tem que agir, nós temos que agir agora. Eu vou esperar Bolsonaro em 2026. Aí você fica esperando Bolsonaro, aí Bolsonaro não vem, aí você sofre mais uma decepção. Então, mais um detalhe, por que Lula, ele venceu a eleição? Você sabe por que Lula venceu a eleição? Eu vou te falar por quê. Quando o Bolsonaro foi eleito, quando o Bolsonaro foi candidato e ele foi eleito, havia ele era muito popular entre os evangélicos, entre nós. Quando ele venceu, ele foi e aí tomou conta da igreja. E a igreja começou, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Nesse tempo, Lula não estaria mais aqui. Deus não permitiria. Mas o que aconteceu? Deus permitiu Lula ser candidato, vencer e ainda vencer, concorrer e vencer Bolsonaro. Bolsonaro estava com tudo nas suas mãos. Por que ele perdeu? Porque realmente Bolsonaro deixou dentro das igrejas sua marca registrada, infelizmente. Então, Lula não é mais aquele Lula. Infelizmente, o Bolsonaro, ele se instalou-se dentro das igrejas e houve esse grande problema que, consequentemente, ele perdeu por causa dessa questão religiosa também. Que o político, por mais que ele não seja um político, ele não deve ser um político neutro, ele tem que realmente entender se ele é de cristão, se ele é seja qual religião. Mas ele não pode fazer o que aconteceu com o Bolsonaro. Então, diante disso tudo, lá atrás, Lula não é o mesmo. E por que Lula venceu? Porque as igrejas endeusaram o Bolsonaro. E aí entra, eu creio, na palavra, e entra sim, realmente, que entrou aí o espaço em que Lula não caberia mais nesse espaço. Mas ele veio e eu creio que foi a permissão de Deus arrastado para arrancar Bolsonaro, porque as igrejas estavam infestadas de bolsonarismo. Então, meus irmãos, quando vocês votarem alguém, não vote pensando porque eu amo fulano, vote pensando no que ele pode fazer pela sua comunidade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.